A melhor coisa de você ser um profissional de vendas é que você não tem teto para sua renda. Isso significa que quanto mais capacitado, mais habilitado você tiver na profissão, mais dinheiro você vai ganhar. Então, como profissional de vendas, nós temos sempre que nos esforçar para sermos melhores, para ganhar mais dinheiro. Eu entendo que um vendedor, para se tornar um profissional, ele precisa passar por 3 estágios. No primeiro momento, primeiro estágio, você precisa aprender tudo sobre vendas. Você precisa aprender a fechar negócios. E aqui é o que é mais curioso. A maioria dos vendedores nunca aprendem a vender. A filosofia deles, quando se trata de vendas, é que vendas é improviso, existe o vendedor nato, o vendedor que nasce com habilidade para isso, e que aí na hora, de acordo com o cliente, eles improvisam e que tudo vai funcionar. Se você está na área de vendas, você já deve estar cansado de ouvir aquela história de que vendas é um jogo de números, e que alguns clientes, a maioria dos clientes não vão fechar, e aí você tem que prospectar o máximo que você puder, porque sempre vai ter alguém interessado em comprar o que você vende. Só que essa grande massa de vendedores nunca dedicam um tempo para aprender como as vendas realmente funcionam. Aprender noções básicas sobre psicologia humana, sobre linguagem corporal, sobre PNL, programação neurolinguística, a maneira certa de fazer as perguntas para os clientes, a maneira certa de levantar necessidades, como você fecha a venda. Eles nunca aprendem isso. E para mim é uma coisa muito louca pensar como que as pessoas fazem isso dia após dia, ano após ano, falando com clientes, falando com prospects, vendendo, sem nunca aprender como que isso realmente funciona. É mais ou menos como se você fosse um chefe de cozinha, mas nunca aprendeu a cozinhar. O mundo de vendas tem uma característica muito específica. É muito fácil de entrar nisso. Qualquer pessoa que precisa de trabalho e esteja disposto a ser um vendedor, vai encontrar emprego. Todas as empresas precisam de vendedores. Então muita gente entra nisso. E a maioria, eu falo sem medo de errar, cerca de 90% de quem entra nisso pensa o seguinte: quer saber, eu vou aprender com o tempo, com a prática, e alguma coisa eu vou vender, algum dinheiro eu vou ganhar. O problema é que isso custa muito caro. Então a primeira coisa que você precisa fazer, se você quiser ser um vendedor profissional, é aprender tudo sobre vendas. Logo em seguida, o que você precisa fazer é dominar tudo que você aprendeu. E para dominar, você precisa seguir alguma metodologia. No começo, é bem provável que você precise ter um script muito bem elaborado. Isso vai te ajudar muito, principalmente quando você está desenvolvendo essa habilidade. Só que o script não é para você pegar o script e ficar lendo, ou quando você está no telefone, você está falando com o cliente e está lendo aqui qual é a próxima pergunta, se o cliente falar determinada coisa, o que você vai responder. Isso não funciona, porque vai parecer que você é um robô. Então o que você precisa fazer para dominar esse negócio, você tem que treinar, aquilo tem que estar dentro da sua cabeça, as perguntas, as respostas, saber quais são os próximos passos, de acordo com cada fase da conversa que você está tendo com o cliente. E a dica que eu deixo, você precisa treinar isso antes de falar com o cliente. Então você pode fazer de algumas formas. Você pode se filmar falando, treinando, simulando como se você realmente tivesse uma reunião. Como é que você fala, depois você se vê e você vê onde que precisa ajustar, o que precisa melhorar. Se você fosse o cliente, o que você ia achar daquele discurso, e você vai treinando, você apaga, grava de novo, até que você fique bom no negócio. Você tem um amigo, você pode treinar com essa pessoa, uma pessoa que trabalhe com você, ou até uma pessoa da sua família. O importante é que você faça como um ator. O ator ele não chega lá para gravar o filme, para fazer uma cena, ou para fazer uma novela, ou seja lá o que for, de primeira. Ele não está com um roteiro lendo e falando para as câmeras. Ele estuda aquilo, ele ensaia e aí depois é que ele vai gravar. A mesma coisa, vendas é treino. Você treina, você assimila aquilo e aí sim você vai para a guerra, você vai para o cliente. Depois que você aprendeu tudo sobre vendas e você dominou, é a hora de você esquecer. Como assim esquecer? Você tem que transformar isso em algo automático. É mais ou menos como dirigir. Quando você começa a dirigir, tudo é um pouco esquisito. Você tem que olhar o trânsito, você tem que olhar o semáforo, você tem que prestar atenção em passar a marcha, você tem que pisar na embreagem, puxar o freio, fazer uma série de coisas que tudo aquilo parece muito louco e tá tudo na sua cabeça e você vai meio tateando sem saber exatamente qual é o próximo passo e às vezes a gente erra, deixa o carro morrer. Isso acontece. Com o passar do tempo, quando você vai ficando mais treinado, mais capacitado, tudo passa a ser automático.
Você consegue dirigir, você nem está pensando no que você está fazendo. As coisas acontecem de uma forma muito automatizada. Mesma coisa em vendas. Você aprende, você treina e depois aquilo tem que se tornar algo automático para você. E aí, a partir daí, você vai desenvolver o seu próprio estilo de fechamento. Como que você vai conduzir as negociações. E é importante que cada vendedor tenha o seu próprio estilo. Mas para que você consiga chegar nesse ponto, em primeiro lugar você precisa estudar, em segundo lugar você precisa treinar, dominar o negócio e em terceiro lugar você tem que transformar isso em algo automático. E aí, durante uma reunião, você não está mais pensando nas técnicas de vendas. Aquilo passa a fazer parte de você, é quem você é, o seu estilo. E é nesse momento, somente nesse momento, que você pode se considerar um vendedor profissional. Você pode ter o seu estilo de fechamento e outra pessoa ter um estilo de fechamento completamente diferente e os dois podem funcionar, isso é ótimo. Cada pessoa é uma pessoa, cada profissional é um profissional. Só que não adianta você querer fazer isso da noite para o dia. Isso, para você conseguir chegar nesse nível, isso leva tempo. Um médico não é formado da noite para o dia, um advogado não é formado da noite para o dia, nenhum grande profissional é formado da noite para o dia. Então você tem que ter um pouco de paciência. Para você aprender tudo sobre vendas, se você levar a sério, se você pegar um bom treinamento ou alguns bons treinamentos, você vai levar e se dedicar, obviamente, você vai levar cerca de 2 a 3 meses para você aprender como vendas realmente funcionam. Depois que você aprendeu, dominar, também você precisa ter um pouco de paciência. Vai demandar algum tempo para que você consiga realmente dominar isso. E quando você chega no terceiro passo, no estágio final, onde você vai internalizar isso, que é o que eu chamo de competente inconsciente. Ou seja, lá no começo você não tinha nem consciência do que você não sabia. Depois você começa a entender o que você precisa aprender. Você vê tudo aquilo e fala, poxa, eu preciso aprender isso, eu preciso estudar isso, eu preciso melhorar nisso. E aí você, após essa fase, você domina o processo. E quando você vai internalizar, quando aquilo passa a fazer parte de você, é o que eu chamo de competente inconsciente. Ou seja, você já não precisa mais ficar pensando para fazer as coisas. Você é automaticamente um vendedor 100% do tempo, um profissional 100% do tempo. Agora olha que legal. Quando você faz isso ao longo do processo, você vai gradativamente aumentando a sua renda. Isso significa que a cada passo que você dá, você vai ganhar mais dinheiro. Você avança um pouco mais e ganha mais, avança um pouco mais e ganha mais, e isso não para nunca. Eu estou nesse negócio há mais de 20 anos e eu posso garantir que esse é o caminho. Esse método, esse formato é infalível. Esse é o caminho comprovado para que você se torne um profissional de vendas melhor e faça parte dos 5% de todos os vendedores que ganham altas comissões. Agora, se você quiser saber mais sobre técnicas avançadas de negociação e fechamento, se você já acompanha o meu trabalho há algum tempo e quer aprender como fazer isso de uma forma estruturada, você pode fazer o seguinte: clica no link, no botão que tem aqui abaixo na descrição e você vai poder assistir uma Masterclass que eu preparei, onde eu vou muito mais a fundo, onde eu mostro muito mais como você vai fazer esse desenvolvimento. Nessa Masterclass eu mostro o que eu faço. E se você gostar, se você quiser levar essa profissão a sério, você pode se juntar a mim e aos meus alunos em um programa de 6 semanas. Nesse programa eu mostro em detalhes todas as fases da venda e tudo que você precisa aprender para lidar com as situações que acontecem no dia a dia de quem está em campo. Eu garanto para você que esse é o maior treinamento do Brasil sobre vendas e negociação. Aqui no YouTube é muito limitado, a gente não tem tempo de explicar tudo em detalhes. Mas se fizer sentido para você, clica no link, assista a Masterclass, é gratuito, você não paga nada, e daí para frente é com você. Se você tiver interesse, a gente pode seguir junto nisso. Grande abraço e até a próxima.